Dando continuidade a essa questão falando sobre incorporações imobiliárias, nós vamos falar um pouquinho agora sobre o habite-se, né? O que é o habite-se, né? Toda vida que nós fazemos um empreendimento, esse empreendimento ele precisa, por exemplo, ser registrado na prefeitura, né? Porque todo empreendimento, o que acontece? Eu sigo uma lei de uso e ocupação do solo de cada cidade, né? E cada cidade no Brasil é responsável pelo uso e ocupação do solo. Então, uma cidade vizinha a outra pode ter leis diferenciadas com relação ao uso e ocupação do solo. E essas leis, elas definem, por exemplo, o recuo, quanto eu devo me afastar, por exemplo, da rua, quanto eu devo me afastar do imóvel ao lado, né? Qual é a altura máxima que eu posso construir, qual é a minha área que eles chamam de permeabilidade, ou seja, a área que eu tenho que deixar para escoar a água da chuva. Então, cada região, se essa região é comercial, se ela é residencial, industrial, então tudo isso é definido e aprovado nas câmaras municipais de cada município. Então isso é muito importante. Então toda vida que eu vou construir, eu tenho que saber essas regras e eu tenho que aprovar junto à prefeitura, né, esse meu empreendimento, que é para saber se eu estou de acordo com a legislação ou não. Porque, por exemplo, se você, né, o dono do empreendimento exagerado, né, a ideia dele era o quê? Era usar todo o terreno e construir o mais alto possível, encostado na rua, encostado. Mas isso aí teria todo um impacto na ventilação, na beleza da cidade, né? Então tudo isso precisa ser regulamentado. Então por isso que você precisa aprovar na prefeitura aquilo ali. Quando eu aprovo, quando chega no final da obra, aquela obra ela vai ser vistoriada para saber se você atende ou não, se você atendeu ou não o que estava previsto naqueles projetos. Porque eu posso dizer que vou fazer recuo tal e na hora que eu for executar, aquele recuo é menor do que estava previsto na legislação, né? Ou seja, não é nem que estava previsto na legislação, é menor do que estava previsto no projeto. Eu posso aumentar. Então a prefeitura tem que fiscalizar e liberar a obra. Então ela vai dar o habite, ou seja, esta obra está liberada para ser entregue, né? Ou seja, ela atendeu às especificações da prefeitura, da lei de uso e ocupação do solo, então está tudo ok, pode entregar as unidades, né, aos condôminos. E aí, o que acontece? Como eu já falei em aulas anteriores, enquanto eu estou construindo aquele empreendimento por vias de incorporação, ele faz parte... Ele é um ente individualizado, ele é uma unidade só. Então, por exemplo, eu pago a água, a luz, né? Pago todas as despesas juntos com o IPTU, tudo junto, porque eu estou construindo uma coisa só, certo? Então ali é uma unidade só. Quando eu vendo aquela unidade, certo? O que é que eu preciso fazer? Eu preciso averbar, né? Porque o que acontece? Cada condomínio desse, ele tem uma certidão de nascimento. Certo? Que eu vou lá e digo, olha, isso aqui vai ser construído um apartamento de tantas unidades, A, B, C, D, e sai lá dizendo tudinho, né? 801, 701, não sei o que, eu vou lá e digo. Quando eu vendo aquela unidade, o que é que eu vou lá na certidão de nascimento, lá no registro de imóveis, lá no cartório? Essa unidade aqui, 801, foi vendida para o fulano de tal, certo? E aí ele vai criar uma nova matrícula, agora a matrícula do 801, porque aí é como se fosse um filho daquela unidade maior. Então aqui eu vou criar um registro, né, um novo registro de imóveis, uma nova matrícula, que aí é um novo número de registro que esse imóvel vai ser. Por quê? Porque ao longo do tempo, qualquer movimentação que eu faça de vender ou, por exemplo, de ampliar, aquilo precisa ficar registrado no cartório de imóveis para que ninguém possa, por exemplo, vender dois imóveis, não possa vender um imóvel que não exista. Então, tudo tem que estar registrado em cartório. Então, esse imóvel que está registrado lá em cartório, aí eu averbei. O que é que eu fiz? Eu peguei daquela unidade maior, tirei aquela unidade e averbei, e aí eu passo todas as responsabilidades para aquele novo proprietário. Que aí o que é que ele vai dizer? Água, luz, esgoto, IPTU, o condomínio, tudo vai ser pago por ele, porque ele agora é o dono daquele imóvel, tá certo? Então, eu preciso fazer isso, ir lá no cartório e averbar aquela unidade, né, junto ao cartório, para que a responsabilidade deixe de ser do incorporador ou da construtora e passe a ser do
proprietário que adquiriu aquele imóvel, tá certo? E aí você começa, aí pronto, aí você cria um novo registro, cria nova matrícula e aquele imóvel ele se torna independente do condomínio, ok? Então isso é importante porque aí vai gerar várias obrigações para o novo proprietário. Tá? O registro, né? O que é isso? É o ato pelo qual se torna público o ato jurídico, estabelecendo a autenticidade, segurança e validade das obrigações. Refere-se genericamente à transferência ou oneração da propriedade imóvel. Como eu já mencionei, eu preciso fazer um registro, né, daquele imóvel e dizer tudo que contém nele, porque aquilo ali vai ficar eternamente guardado para os próximos, para todas as gerações a respeito daquele imóvel, tá? Então, atos registrais especiais, o que são isso? Unificação e fusão, né? Eu posso, por exemplo, comprar 2 apartamentos e juntar um só, posso pegar 2 casas e juntar numa só, posso desmembrar, né? Eu posso, por exemplo, aquele meu terreno, eu tenho um terreno, tenho uma casa, meu filho casou e tudo mais, ele faz uma casa atrás, faz uma entrada independente, eu desmembro. Agora ele fica responsável por essa parte e eu fico por outra, certo? A permuta que foi feita, porque aquilo precisa ser registrado, porque tem que garantir tanto para o permutado como para o permutante as obrigações contratuais que foram definidas e tudo que diz respeito ao processo, tá? Bom, a matrícula, que é o identificador que corresponde às informações sobre o imóvel no registro geral, da serventia registral imobiliária, ou seja, o que é que está lá definido. Então, o registro e a verbações são lançados na matrícula. Então, toda vida que haja qualquer mudança naquele imóvel, por exemplo, de propriedade, eu vou fazer uma nova, naquela mesma matrícula eu faço um novo registro que vai ficar registrado que esse imóvel deixou de ser de fulano e passou a ser de cicrano. E a averbação é o ato registral que altera a caracterização do imóvel ou a qualificação das partes, ou seja, eu vou lá averbar qualquer modificação que haja ou no empreendimento maior ou nas unidades autônomas. Aqui a documentação, certo? Primeiro, o título de propriedade do terreno ou de promessa irrevogável e irretratável de compra e venda ou de cessão dos direitos. O que quer dizer isso? Você precisa, como eu falei para vocês no início, o imóvel incorporado ele é uma relação de compra e venda. Então eu preciso que essa relação fique muito clara para não prejudicar as partes, nem quem vende, nem quem compra, certo? Principalmente quem compra, que o risco é maior, porque ele está, né, qualquer imóvel é um valor muito caro, né, são poucas as pessoas que pagam um imóvel sem um sacrifício, porque ele é um valor, é um bem alto, de valor alto. Então eu preciso ter uma segurança, né, de que aquele meu dinheiro está sendo bem colocado e eu não vou ser prejudicado. E um dos pontos é o título de propriedade, ou seja, o terreno precisa estar em nome do incorporador. Porque em tempos passados, o que é que o cara fazia? Ele não comprava o terreno, né, fazia todas as vendas, quando ele tinha o dinheiro do terreno, ele pagava. Mas isso gerou muitos problemas. Por exemplo, esse terreno está lá, o cara está construindo, o cara morre, o dono do terreno. O que é que vai acontecer com aquele terreno? Ele continua na propriedade do dono do terreno, não da construtora ou da incorporadora, e esse terreno vai para o espólio. E aí agora, em vez do cara negociar com uma pessoa, vai negociar com filhos e dependentes desse pessoa que faleceu. Então, esse é um problema muito sério. Então, o terreno tem que estar no nome do incorporador. Isso aí eu preciso confirmar isso e deixar registrado na incorporação. Certidões negativas de imposto e protesto de título de ações cíveis e criminais e de ônus relativos ao imóvel, aos alienantes do terreno e ao incorporador. Ou seja, toda essa parte legal e de fisco tem que estar de acordo, porque senão o cara vai, por exemplo, na hora que eu estou, por exemplo, devendo o INSS, eu estou devendo algum imposto, é alguma dificuldade financeira que eu estou tendo e isso pode ser um indício de que eu não vou conseguir terminar a incorporação. Então, para garantir, né, para diminuir o risco para o vendedor, para o comprador, desculpa, ele vai registrar, vai mostrar que a empresa está, como é que se diz, saneada financeiramente, ou seja, ela não tem problemas financeiros. Bom, outro ponto, histórico dos títulos de propriedade abrangendo os últimos 20 anos, que a gente chama de certidão vintenária. O que é isso? Eu vou lá no cartório e peço, rapaz, o que é que tem a respeito desse imóvel nos últimos 20 anos? Então ele vai lá me mostrar dizendo o quê? Rapaz,
nesse imóvel, o que é que aconteceu nos últimos 20 anos e o que é qual é a situação dele hoje. Para que eu, por exemplo, não, mas esse terreno hoje está em litígio. Esse terreno aqui não foi vendido, existe um problema, tem uma coisa que às vezes é comum, existe uma divergência com relação à área, há uma disputa de dois vizinhos, o muro ficou para lá ou ficou para cá, então eu preciso ter essas informações para garantir que o quê? Não, aquele terreno está tudo ok, está tudo bem organizado, não há problema de você ser questionado a respeito disso aí, né? O outro ponto, o projeto de construção devidamente aprovado. Eu já falei para vocês que todo projeto precisa ser aprovado na prefeitura. Então ele precisa, não só na prefeitura, tem aprovação também dos bombeiros e alguma coisa você precisa da questão de responsável pela energia e a água. Então esses projetos precisam ser feitos. O cálculo das áreas discriminando área global, partes comuns, tipo de unidade, isso aí é muito interessante, que é o que a gente já falou aqui, que são os quadros da NBR. Esses quadros precisam estar preparados e eles precisam ser elaborados por um engenheiro. Ele tem o CREA, tem toda a informação, a assinatura, porque esses quadros são importantes porque isso pode prejudicar aos dois lados, Uma área maior ou menor do que estava previsto pode gerar problemas para os dois lados. Então é importante que isso seja feito por um profissional devidamente habilitado, certo? Certidão negativa de débito com a Previdência, então o que ele não estiver devendo, então é muito importante. Memorial descritivo, ou seja, tudo que está previsto de materiais para, se é cerâmico, qual é o tipo de cerâmica, o que é que está especificado para as paredes, para o teto, para banheiro, para qualquer parte do empreendimento, ela precisa estar nesse memorial descritivo. Avaliação do custo global da obra, que é a NBR 12721, a discriminação das frações ideais de cada terreno e a minuta da futura convenção de condomínio que regerá o conjunto de edificações. O que é isso? Normalmente, quando eu incorporo, na hora que eu vou entregar um imóvel, eu já entrego uma minuta prévia, que obviamente ela vai ser aprovada pela convenção de condomínio, certo? Aí vai ser, mas eu já entrego a ela um ponto importante, que é uma minuta para que possa ser discutido, tá certo? Com isso, pessoal, a gente fecha aqui tudo que diz respeito a essa questão de incorporação. Existe muito mais coisas na lei, Eu acho que é importante vocês chegarem lá no material. Tem um material também lá na apostila que discute isso aí, mas a gente fecha um pouco de condomínio e tem mais dois assuntos que a gente vai falar depois. Obrigado.